Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Deixa eu falar uma coisa importante para você. Efésios, capítulo 3. Eu vou começar no versículo 10. Quero mostrar uma coisa importante para você. É Efésios mesmo? Não é não é Filipenses não, é Efésios mesmo, né? É isso, é Efésios mesmo. Irmão, esse era o desejo do apóstolo Paulo. Nós temos que ver qual é o nosso desejo. Por quê, pastor? Porque tem pessoas que o desejo dela é uma solução na vida financeira. Tem pessoas que o desejo dela é uma solução na família. Tem pessoas que o desejo dela é uma cura. Tem pessoas que o desejo dela é uma promoção no trabalho. Irmão, nessa minha carreira eu tenho visto que tem pessoas que o desejo dela não é o desejo que deveria ser. Qual é, pastor? Irmão, tá bom, vai. Desejo ser curado. Tá, sou curado. Morro e vou para o inferno. Que adiantou? Então, qual é o desejo correto, pastor? O desejo correto é ter vida com Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando. E através da minha comunhão com Deus, a cura é uma consequência, a prosperidade é uma consequência, a felicidade familiar é uma consequência, e tudo mais que eu desejo. Lembra? Agrada-te também do Senhor, lembra? E Ele realizará os desejos do teu coração. Mas aquele negócio, eu tenho que me agradar de Deus também. Deus tem que ser um prazer para mim também. Ele não quer ser o único prazer da minha vida. Mas, irmãos, cá entre nós, coloca no teu coração. Ele tem que ser o principal. Ele tem que ser o principal, pastor? Sim. Quando perguntaram ao Senhor Jesus qual era o principal mandamento, ele falou: amai a Deus acima de todas as coisas. Ele tem que ser o principal prazer. Ele não quer ser o único. Ele quer que você tenha prazer de ter a comunhão com a sua família. Ele quer que você tenha prazer de ter desfrutar de prosperidade financeira e material. Ele quer que você tenha prazer de uma boa saúde. A vida não é boa sem saúde. Não é. Fica imaginando e vendo, fica observando, às vezes vendo, uma pessoa que está passando por um tratamento penoso, fica 3, 4 horas numa máquina de hemodiálise. Que coisa triste. É difícil, complicado. A outra, às vezes, que tem que passar aí por uma quimioterapia, por uma radioterapia e outras situações difíceis, tratamento penoso, complicado. A vida não é boa sem saúde. Eu me lembro de um senhor, um jovem, quando eu era pastor em Itaquera, ele tinha um problema que ele não conseguia andar. Ele andava 50 metros, 20 metros, 10 metros, já... Ele não conseguia. O sonho dele era carregar a filhinha dele no colo, ele não conseguia. E eu lembro que Jesus fez um milagre nele, na vida dele, e ele carregava a criança, ia para lá, ia para cá, ia para lá, ia para cá, Jesus curou ele. A vida não é boa sem saúde. Então tudo isso é importante e Deus quer para mim e para você. Mas coloque dentro do teu coração: agrada-te também do Senhor. Ele tem que ser o principal prazer na nossa vida. E Ele vai realizar os desejos do nosso coração. Olha lá, Salmo 34, 7. Agrada-te também. Você vê que Ele não está querendo ser o único prazer. Também do Senhor. E Ele satisfará o desejo do teu coração. Também. Agora, Ele é um prazer para mim? Ele é um prazer para você? Ou ele é uma necessidade para mim? Ou ele é uma necessidade para você? Né? Porque, na maioria das vezes, nós só buscamos a Deus porque estamos precisando. Precisando de um socorro, precisando de uma ajuda, precisando de um livramento, precisando de uma resposta. Quer dizer, não é por prazer. E deve ser por prazer. Tem que ser por prazer. A Bíblia mostra o Senhor Jesus numa situação muito importante. Ele começa a conversar com os discípulos. Foi a primeira multiplicação dos pães. Ele começa a conversar com os discípulos estavam encantados.
E por quê? Porque eles saíram numa missão, o Senhor Jesus mandou eles numa missão, e eles chegaram encantados porque os demônios obedeciam e tudo mais. Aí Jesus falou, fazer o seguinte, vamos sair, porque eles não tinham tempo sequer para comer, a Bíblia diz, para almoçar, não tinha tempo para comer, tamanha correria estava a vida, o trabalho da obra de Deus. Aí Jesus falou, nós vamos para tal lugar, para a gente poder descansar um pouco, conversar um pouco. E a Bíblia diz que eles entraram no barco. Mas quando chegaram lá, irmãos, a Bíblia diz que o Senhor Jesus encontrou uma multidão de pessoas. E ele sentiu, então, íntima compaixão. E a Bíblia diz que ele viu aquelas pessoas como ovelhas sem pastor. E a Bíblia diz que, então, que ele parou. Ele parou, ou seja, ele mudou os planos, né? E ele ficou ali com aquelas pessoas por 3 dias. Olha só, ó. Volta um pouquinho. Havia ali tanta gente chegando e saindo, que Jesus e os apóstolos não tinham tempo para comer. Você vê que o trabalho estava intenso. Pessoas chegando, saindo, atendendo, expulsando demônio, dando uma orientação e tal. É intenso. Estava difícil. Eles estavam correndo pelo reino. E é bom correr pelo reino, alguém já me disse um dia. Havia ali tanta gente chegando e saindo, que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então, ele lhes disse, quem disse? Jesus. Venham, vamos sozinhos para um lugar deserto, a fim de descansarmos. Oh, isso aí é lição para nós, hein, irmãos? O quê, pastor? Só pensa em trabalhar? Uma irmã chegou para mim e falou, pastor, na última semana do mês, posso tirar um descanso? Eu falei, deve. Mas por quê, pastor? Porque a gente tem que entender a necessidade. O próprio Jesus mostrava a necessidade. Agora também não é igual eu fico vendo, né, irmão? Qualquer feriado que aparece, a pessoa abandona Deus e blum. Aí vai para a praia, vai ser para onde, vai ser para onde? Não, calma aí. Calma aí, calma aí. O descanso é necessário. Mas até o mel, que é bom demais, faz mal. Não pode ser uma coisa que interfere no nosso relacionamento com Deus, não. Você está compreendendo? Mas é necessário. A pessoa trabalha lá 6 meses do ano, pô, tira um mêsinho, 10 dias, 15 dias, sei lá, para descansar, porque é preciso. Mas para descansar mesmo. É desligar o celular, dormir até mais tarde, andar de pé descalço, chupar a cana do pé, é descansar mesmo. Você tá entendendo? Não é aquele negócio de descansar, ficar deitado com o celular na mão que nem zumbi, não. É descansar mesmo. Mas descansar com relacionamento com Deus. Descansar orando, descansar jejuando, tirando um tempo para meditar, ou seja, descansar o espírito, descansar o corpo e descansar a alma. Você está compreendendo? O Senhor Jesus estava chamando eles por um momento de lazer. É preciso. Se programe, se prepare, né? Junta a família. Pai, eu não quero. Você quer ou não quer, meu amigo? Você vai. E deixa ele ir no carro assim, ó. Mas vai. Leva junto, para descansar. Você está compreendendo? Para reunir em família, para comer um churrasco, para comer uma pizza, para dar uma volta na praça da cidadezinha pequenininha. Você sai do grande centro, vai passear, vai para a praia, sei lá. Não para fazer o que as pessoas do mundo fazem. Está compreendendo? É para curtir em família, descansar, mas com a presença de Deus. Nunca, 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 nunca abandone a presença de Deus, por nada. Você compreendeu, sim ou não? Então é importante. Jesus viu que a correria estava demais. O corpo humano ele precisa desse relax, desse relaxar. É necessário. Então ele falou assim, vamos lá, vamos bater um papo, vamos descansar um pouco, vamos falar das novidades, vamos ver as revelações que o Pai tem para a gente. Segue, 32. Então foram sozinhos, de barco, para um lugar deserto. Segue. Porém, muitas pessoas os viram sair e os reconheceram. E todos os povos, muitos correram pela margem e chegaram lá antes. Rapaz, irmão, alguém já disse que a menor distância de um ponto ao outro é uma linha reta. Irmão, imagina com um veículo. Ele estava de veículo, ele estava de barco. Pegou velocidade, é mais rápido do que o passo humano. Concorda comigo ou não? Eles chegaram primeiro. O que o senhor está falando, pastor?
Você quer que Deus sinta a íntima compaixão de você? Porque o que é íntima compaixão, pastor? É sentir a dor da pessoa. Você quer que Deus, o próprio Deus, sinta a íntima compaixão de você? Se coloque no teu lugar, sinta a tua dor? Eu quero, pastor, se esforce. Se dedique. Porque quando ele vê a tua dedicação, ele vê o teu esforço, ele vê o teu empenho em buscar a presença dele, ele por ele se coloca no teu lugar. Porque aqui as pessoas estavam buscando Jesus pela pessoa de Jesus. Não tinha outra intenção aqui, não. A intenção deles era o Senhor Jesus. Eles queriam aprender de Jesus. Eles estavam necessitados da presença de Deus. Você está compreendendo? Olha só, versículo 34. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor, e começou a ensinar muitas coisas. Nesse 6,34 de Marcos, coloca a NVI para mim. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles. Eu gosto dessa palavra compaixão, por quê, pastor? Porque a compaixão, ela está um passo acima da dor. Da dor. Por quê, pastor? Você olha, você vê uma pessoa, você fala, nossa, coitadinha. Você sentiu dó, você sentiu algo. Mas a compaixão, ela te obriga, não é só sentir, ela te obriga a agir. Ela te obriga a fazer alguma coisa. Você olha, fala, nossa, coitado, eu tenho que fazer alguma coisa. Você está compreendendo? Esquece a caneta. Eu tenho que fazer alguma coisa. A pessoa age, a íntima compaixão, ela provoca isso. Ela muda plano. Ela abre o coração, ela estende a mão. Você está compreendendo? Você quer ver Deus se manifestar a teu favor? Eu quero, pastor. Se esforça para encontrá-la. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Se esforça. Se esforça. Eu fico vendo, às vezes, as pessoas, para realizar um desejo, elas se esforçam. Eu estava vendo meu filho. Eu sei que ele vai assistir depois, pode até ficar bravo comigo. Mas estava vendo meu filho. Irmão, para ir no Beto Carreiro, de São José do Rio Preto ao local onde é lá o Beto Carreiro, dá quase 10 horas de carro. Irmão, saiu, madrugada, foi, dirigiu, chegou lá de manhã, ficou o dia inteiro lá para andar no negócio para assustar os outros. Uma roda gigante lá, um carrinho doido lá, que nem que me pagasse eu andava. Né? Eu estava vendo lá a esposa do meu filho gritando lá. Eu falei, foi o grito dela que deu esse negócio de acabar a luz no estado todo aí. De tão desesperado que era andando naquele brinquedo. Mas se esforça. Foi, pagou hotel, pagou isso, e veio, e viajou, e tal, e mandou uma mensagem para mim ontem à noite, pai, cheguei em casa, não sei que hora que era, eu só fui ver de manhã. Se esforça tanto. Está errado, pastor? Não. Errado está, se não houver o mesmo tipo de esforço para buscar a presença de Deus. E é isso que eu quero que você entenda. Não é errado. Pelo contrário, não mostrei para você que Jesus programou um descanso? Agora, há o mesmo empenho da nossa parte para encontrá-lo? Há o mesmo esforço da nossa parte para encontrá-lo? Você se esforça para poder ouvir a palavra dele? Tem pessoa que decidiu já, ela está até precisando de vir receber uma imposição de mãos na sexta-feira, mas ela decidiu que sexta-feira ela não vou. Não, vou descansar, não vou. Está sofrendo, mas não se esforça, não. Eu já oro, mas às vezes precisa mais, aquilo que eu estou falando. A força que eu faço para levantar isso aqui, não é a mesma que eu tenho que fazer para levantar isso aqui. E tem situações na nossa vida que eu tenho que fazer uma força a mais, um esforço a mais. Às vezes renunciar a algo muitas vezes você tem que fazer um esforço para renunciar a algo, para abrir mão de algo. Você está compreendendo? Um sentimento, de uma situação, de um prazer. Então, quer dizer, não é errado. O errado é não se dedicar a Deus da mesma maneira. Da mesma maneira. Eu viajo a noite inteira para ir passear. Já ficou a noite inteira orando? Não, está muito frio, pastor, o senhor sabe. Não. Mas se tivesse que levantar bem cedo para ir viajar, levantava, com frio ou sem frio. Está entendendo o que eu estou falando?
Não é errado, não, pelo contrário, repito, mostrei Jesus falando, olha, vamos lá, vamos descansar. Então, em outras palavras, numa interpretação bem extensiva, rapaz, estamos numa correria tremenda, vocês estão cansados, eu estou cansado, vamos ver, a gente dá uma deitada lá, pesca um pouco, come um peixe, estamos cansados, bate um papo, porque, está corrido. Mas chegou lá, ele mudou os planos. Ele se sentiu obrigado a mudar os planos. Está compreendendo, sim ou não? Olha lá, Jeremias 29, 13. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Mas, irmão, tem que se esforçar. Às vezes até na oração. Está orando, está vendo que não dá, irmão, limpa o campo, limpa a terra, em oração pesada, de combate, continua, até chegar lá. Cheguei, agora eu vou encher vou encher o pote com a presença de Deus. Porque tem gente que até chega, aí para. Não, a hora que chega é que começou. A oração começa a hora que você chega, não é a hora que você dobrou o joelho. Está compreendendo o que eu estou falando? Irmão, é necessário que você tenha esse entendimento. Volta lá, por favor. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas, sem pastor. Então, começou a ensinar-lhes muitas. Ele chegou fazendo milagre, não foi? Sim ou não? Não, irmão. Ele foi ensinar. Por quê, pastor? Porque Deus opera pela palavra. Deus opera pela palavra. É necessário que tenhamos entendimento. Você está compreendendo? É preciso ter entendimento. Então ele começou a ensinar um monte de coisa para eles. No momento que o entendimento deles chegou no nível que era necessário, ele fez o milagre. É preciso parar para ouvir. É o conhecimento da palavra e a prática dela, do conhecimento que vai chegando, eu vou colocando em prática. É isso que transforma a minha vida. É isso que transforma a vida das pessoas que estão à volta. Não é só a minha vida que é transformada, a vida das pessoas que estão à volta é transformada também. Agora eu venho à igreja, recebo e não vivo. Não vivo. Quantas vezes Deus me acorda de madrugada para me dar uma mensagem para você? Eu pego aquela palavra para trazer para você. Deus está dando, Deus está entregando, mas Ele está entregando para quê? Para você colocar em prática. Para quê? Para abençoar a tua vida, para abençoar a tua casa, para abençoar a tua família. Para quê? Para você receber o seu sonho realizado, ter a tua necessidade suprida. É para isso que a palavra veio. É para isso que a palavra vem, para que nós tenhamos vida e vida abundante. Agora, Deus tem que ser um prazer para nós também. E o meu comportamento mostra se Deus é um prazer para mim também ou não. Está compreendendo, sim ou não? Quantas vezes eu orei essa semana? Quantas vezes eu parei para catar a Bíblia? Não é para ler um versículo, não. É para meditar. Jesus não entendia isso aqui. Puxa, mas o que está falando? Então, mas pai, abre o entendimento. Vou fazer um jejum para só me abrir a porta da palavra. Pô, Deus está vendo que você está se esforçando para conhecer Ele. E Ele vai abrir o teu entendimento. Quantas vezes eu estava precisando de socorro, de ajuda, a coisa não ia e tal, de repente Deus, me deu o entendimento. Mas eu estava buscando nele o entendimento. Irmão, não tem aquela pessoa que esteja à volta de Jesus, que Ele não traz para ela o que ela precisa. Mas é preciso buscar. Versículo 35, perdão. Vamos lá. Volta. Linguagem de hoje. 35. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram, já é tarde, e este lugar é deserto. Segue. Os discípulos chegaram para Jesus. Falaram, Jesus, o negócio é o seguinte, aí. Só está demorando aí. Irmão, tem gente que quer ensinar Jesus como é que faz a coisa. Só que aí vai ter problema. Por quê, pastor? Dá uma olhada, ó. Mande esta gente embora, ó. Os discípulos estavam falando, está tarde, manda eles embora. A fim de que vão ao sítio e aos povoados de perto daqui e comprem alguma coisa para comer. Segue. Mas Jesus respondeu, deem vocês mesmos comida a eles. Vai querer mexer com Jesus, irmão? Ele sabe o que ele está fazendo. Eu estava falando com uma amiga minha agora há pouco, nós temos esse negócio. O quê, pastor? De querer ensinar Deus a fazer as coisas e achar que o nosso plano é melhor do que o dele.
Deus fala para mim, irmão, é azul. Não, Senhor, não, eu acho que o vermelho é melhor. Irmão, não é só eu obedecer que ele está falando? Mas nós temos essa mania de querer mudar a vontade de Deus, o plano de Deus para a nossa vida, de querer escolher o jeito que tem que ser feito. Não, irmão, ore a Deus. Eu oro todo dia. O Senhor Jesus ensinou a orar. Chegaram para ele e falou, Senhor, os discípulos de João ensinaram eles a orar. Nos ensine a orar. Jesus chegou e falou, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu. A vontade de Deus na tua vida, para ela acontecer, a vontade dele, você tem que orar para que ela aconteça. Então chega para ele e fala, Senhor, Deus, me dá a graça de não resistir ao Espírito Santo. Me dá a graça de não desobedecer a tua orientação. Me dá a graça de ficar na tua vontade. Me dá a graça de que a tua vontade seja feita na minha vida do mesmo jeitinho que a tua vontade é feita aí no céu, Pai. Na minha vida tem que ser feita a tua vontade. Para ser feita a vontade dele, eu não vou contrariar, vou fazer o que ele quer, e nem ninguém vai entrar e mudar o meu caminho. Nem homem, nem demônio, nenhum. Eu vou ficar na orientação e na vontade que o Pai tem para mim. Mas para isso é preciso orar. Para isso é preciso orar. Por quê, pastor? Porque nós somos humanos, irmão. E se bobear, irmão, é para ir lá. Daqui a pouco a gente está aqui, ó. Estou achando que para lá é melhor. Temos que buscar isso. Pede para ele, fala com ele. O senhor pede, pastor, todo dia. Por quê? O senhor tem medo, pastor? Oxe, sou ser humano, eu sei como é que eu sou. Eu sei como é que eu sou. É 2 minutos, a Bíblia diz que mais enganoso que todas as coisas é o vosso coração. O senhor está dizendo o quê, pastor? Estou dizendo que o coração humano é mais enganoso que Satanás. Ele é mais enganoso que todas as coisas. O diabo engana, hein? Mas nosso coração engana mais. Então, para não ter perigo, o que Jesus falou? Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Não tem perigo de errar o caminho, se nós ficarmos na orientação da palavra. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Então, deixa Jesus dirigir. É discípulo, mas tem esse negócio de querer orientar Deus, ensinar Deus como é que faz as coisas. Senhor, manda eles embora, já está tarde. Porque manda eles embora, eles vão sair, vão comprar pão por aí, vão se virar. Manda eles embora. Jesus falou, não, manda eles embora, dá vocês para eles. Vou dar vocês para eles. Por quê, pastor? Porque nós temos o poder de fazer tudo, irmão. Nós temos o poder de fazer tudo. Você tem poder de livrar sua filha da mão do diabo. Ela fica lá no pelequinho, chegando de madrugada em casa. Você está entendendo? Passa na mão de um rapaz, passa na mão de outro rapaz. Que triste. Você tem o poder de fazer isso ser diferente. Você tem o poder, não é na marra, não, é pelo poder da oração, pela autoridade do nome de Jesus. Você tem o poder de abrir o caminho para o seu filho. Ele começou a andar com os malandros aí. Não precisa ficar brigando com o teu filho, não. Não precisa querer bater no teu filho. Não é na força, não é na violência que as coisas acontecem. Começa a orar pelo seu filho. Mostra para ele que o amor que você tem por ele é incondicional. Mas mostra para ele que esse caminho que ele está escolhendo vai trazer dor e dificuldade para ele amanhã. E que você está orientando porque você o ama e não quer que ele pereça amanhã. Mas mostra. Não adianta falar que ama e não mostra. O amor tem que ser demonstrado, irmãos. O amor tem que ser demonstrado. Quantas pessoas elas ficam depois com remorso, arrependidas? Por quê? Porque queria falar algo e não falou. Não deu tempo de falar. Eu queria falar, mas acabou que não deu. Não falei, não fala. Eu ia pedir perdão, não pedi. Pede. Pede. Eu lembro que eu dei uma mensagem há muitos anos atrás falando sobre essa situação. Da pessoa estar no caminho hoje com alguém e amanhã não estaria mais. Eu lembro que eu dei essa mensagem, tinha uma obreira que ela chegava antes na igreja para cuidar, antes do culto, ela preparava a igreja, limpava as cadeiras, arrumava o banheiro, tudo. Aí quando eu ia chegar para o culto, já estava tudo organizado. E quando acabava o culto, ela limpava, organizava e tal, já deixava preparado para o culto da noite. Era sempre assim. E o dia que eu preguei sobre isso, eu lembro que eu estava terminando o culto, fazendo a oração, eu lembro que ela saiu correndo, catou a bolsa dela, uma bolsa de alça preta, nunca mais me esqueço. Catou a bolsa, colocou debaixo do braço e sumiu. Fiquei pensando, eu falei, o que será que houve com a irmã que saiu?
ela foi conversar com o sogro dela. Por quê? Ela havia comprado uma chácara. O pessoal do interior de São Paulo tem muito desse negócio de comprar chácara. 1.200 metros, 1.300 metros é chácara, né? E ela comprou uma com uma casa lá, bonita. E o dia que ela foi inaugurar lá com a família, o sogro chegou com um garrafão de cachaça, ela não gostou da ideia, brigou com ele, pôs ele para correr, não aceitou, né? Irmão, tem coisa que não dá para aceitar, mas com sabedoria, irmão, você faz tudo. A Bíblia diz que com paciência você resolve grandes problemas. Você não precisa afrontar, desrespeitar ninguém. Você pode mostrar para a pessoa de um jeito bem respeitoso que não é legal, que não pega bem, que não é o momento. Tem jeito para fazer tudo, compreende? E ela talvez não tenha sabedoria, o sogro ficou com raiva dela, ela com raiva do sogro, e aí um falou palavra bonita para o outro, né? Sabe como é que é? E acabou que o quê? Estava lá 5 anos sem falar com o sogro. E ela correu lá e bateu lá na porta do sogro. Ela veio e falou, eu quero pedir perdão para o senhor. Tal. Eu acabei de ouvir a mensagem agora, quero me acertar com o senhor me perdoa, em nome de Jesus. Tal. Se abraçaram, choraram, tal. Tudo bem. No outro dia o sogro morreu. Quase que não deu, hein? Quase que não deu. Tem gente que fica deixando, não, depois eu resolvo. Depois eu resolvo. E não dá para resolver depois. Como é que faz? Resolve agora, ué. Resolve já. Tem que resolver alguma coisa com alguém? Preciso, pastor. Chama para um papo. Chama para conversar. Fala, senta aí, Joana. Então, queria falar com você. O que foi? É isso aí, aquilo, e acabou. Resolve a situação. Fica protelando, não dá, e aí? Como é que vai depois? A Bíblia diz que a coisa complica, hein? Diz, pastor, diz. A Bíblia diz que eu devo corrigir, resolver a coisa com o meu adversário enquanto eu estou no caminho com ele. Para que não aconteça que eu seja entregue ao verdugo e seja colocado na prisão. Enquanto eu não pagar, eu não vou sair de lá. Irmão, e não tem como você pagar pelo pecado. Não, pastor, não. Eu fico livre do pecado por meio do perdão, através da confissão. É coisa séria, gente. Não dá para brincar, não. Está compreendendo? Olha lá, Mateus 5, ó. Coloca na linguagem, isso, ó. Coloca o 23. Ó. Portanto, preste atenção nisso aqui, ó. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, o irmão tem alguma coisa contra mim, hein? Não é eu alguma coisa contra o irmão, não. Porque às vezes a pessoa ela tem alguma coisa contra você. Agora, às vezes alguém tem alguma coisa contra mim, eu não sei. Aí não tem como. Por isso que ele está falando, se te lembrares, se é para mim lembrar de alguma coisa, é uma coisa que eu sei. Concorda comigo ou não? Então, às vezes a gente sabe, houve um bate-boca, houve uma situação, e alguém tem alguma coisa contra. O que eu tenho que fazer? Ele é meu irmão em Cristo. Ele não interessa quem está certo e quem está errado. Tem gente que tem esse negócio, está preocupado em saber quem está certo. Tanto faz quem está certo, se minha mulher que está certa, se meu marido está certo. Fica uma disputa de quem está certo. Bobeira. Por quê, pastor? Porque o problema aí não é quem está certo e quem está errado. O problema maior é que Deus não está com o meio. Deus não está com você. Você fica brigando em quem está certo e quem está errado, está perdendo os dois. Bobeira, te manda esse demônio do engano embora. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, o que eu faço? Deixa ali diante do altar a tua oferta. Não é você que tem alguma coisa contra ele, não. É ele que tem alguma coisa contra você. Ele que tem alguma coisa contra mim, e eu que vou lá? Deus está mandando você ir lá. Eu já contei para você, eu era pastor lá em São Luís do Maranhão, com certeza já contei. E eu passo normalmente o dia todo na igreja, o dia de reunião. Quarta-feira, eu passo o dia todo, sexta-feira, eu passo o dia todo. Domingo nunca, muito difícil. Domingo normalmente eu faço o culto da manhã, reunião à tarde normalmente não faço. O único lugar que eu fiz reunião à tarde em toda a minha carreira, que eu fazia toda tarde, foi em Cascavel, no Paraná. Em todo lugar, nunca, a reunião da tarde sempre foi do auxiliar. A reunião do macarrão, nunca gostei dessa ideia.
Estou sendo sincero com você, mas é da noite eu sempre fazia. E eu estava lá, fiz o culto da manhã, e estava esperando lá o almoço, o pessoal trazer o almoço para mim. E eu estava lá orando, dobrei o joelho e fui orar. Quando chego diante de Deus, Deus fala para mim, ó, liga para fulana e pede perdão. Falei, eu não. Eu não sou culpado. Eu não fiz nada para ela. Falei, o problema é dela, é ela, Deus, não sou eu. Liga para ela e pede perdão. Falei, não vou. Liga para ela e pede perdão. Não, senhor, não fiz nada. Liga para ela e pede perdão. Falei, tá bom, então eu vou. Levantei. Quando eu levantei, alguém na porta. Aí eu abri a porta. Ô, pastor, falei, fala. Eu falei, tá bom, tá, obrigado. Aí voltei. E aí? Aí Deus falou, me liga para ela. Eu falei, não vou ligar não. Já tinha decidido ligar. 1 minuto só esfriou o coração. No que eu fui atender o rapaz, esfriou o coração. Aí sentei no sofá, estou ali, de repente veio aquele sentimento da presença de Deus de novo. Eu dobrei o joelho, comecei a orar de novo, e vai, e Deus liga para ela. Falei, Deus, deixa eu falar para o senhor, eu vou ligar. Ela vai falar isso. Eu conheço. Deus liga para ela. Falei, tá bom, catei o telefone e liguei. Falei, fulana, tudo bem? Meu apelido é Sabiá. Sabiá, tudo bem? Eu falei, tudo bem então, estou te ligando aí, tal, queria te pedir perdão. É que você... Eu tirei o telefone, falei para o senhor? Eu já sabia. Aí eu falei, mesmo assim, me perdoa, tal, desliguei. Aí fui orar de novo. Aí Deus me mostrou uma coisa importante. O quê? Ele não mandou pedir perdão por causa dela. Mandou por causa de mim. Volta ao 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar. Eu estava levando uma oferta a Deus, de adoração, de envolvimento, de louvor. Você está compreendendo? Eu não estava ali para pedir nada, eu estava ali para adorá-lo. Eu estava ali por causa dele, por causa da presença dele. Eu queria ele. Por quê, pastor? A gente não pode ser hipócrita. Tem muitas vezes que nós vamos a Deus por causa de algo que precisamos. Por causa de algo que precisamos. Quantas vezes eu fui para ele, Deus, eu estou aqui porque eu preciso que o Senhor me ajude nisso. Quantas vezes eu fui para ele, Deus, eu estou aqui porque eu preciso que o Senhor me dá isso. Quantas vezes? Só que eu aprendi também a ele, por ele. Só por ele. No momento que você vai a Deus por ele, só por ele, você está fazendo isso o quê, pastor? Você está levando uma oferta no altar. Você já pensou logo em dinheiro, né? Você tem que conhecer um pouco mais de Deus. Ele não está interessado no teu dinheiro. Ele está interessado no teu coração. E você não entendeu isso ainda. Ele ama você. Por você. Ele é o Deus de tudo. Ele não precisa de nada. Ele não precisa de nada. Quando ele fala com você, é porque ele quer você, o seu coração. Ele ama você. Você está entendendo? Então eu aprendi. E aí eu estava oferecendo uma oferta. Mas só que eu sabia que tinha alguém que tinha alguma coisa contra mim. Então eu tinha que acertar para ajudar aquela pessoa. Mas era por amor de mim. Por quê? Porque ele queria receber a oferta que eu estava oferecendo para ele. Você está compreendendo? Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, segue. Deixa ali diante do altar a tua oferta. Vai. Reconcilia-te primeiro com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Compreende? Agora, naquele momento que você vai, por que a Bíblia manda quando é você? Quando é você? A Bíblia manda você perdoar em oração. Quando é você? Se tiveres alguma coisa contra o teu irmão, perdoe-o no momento que você estiver orando. Por quê? Porque é o momento de quebrantamento. Você está entendendo? Sim ou não? Olha lá. 11, coloca o 24. Por isso vos digo, que tudo que pedirdes, orando, crede que recebereis, e tê-lo-eis. Ponto final. Vai lá. E quando estiverdes orando, perdoai,
se tendes alguma coisa contra alguém. Por quê, pastor? Como é que você vai receber o que você está precisando? Se você está separado de Deus, porque você tem alguma coisa contra alguém. Ele está pedindo para você perdoar para ele poder responder aqui, ó. O versículo 24, olha o versículo 24. Por isso, vos digo, que tudo o que pedires, o que? De que jeito? Orando. Crede que receber-lo-eis. 25. E quando estiveres orando, perdoai, se tens alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas. A única coisa que separa você de Deus é o quê? Que me separa de Deus é o quê? Pecado, ofensa, pecado. Então, se eu não perdoo, como eu vou ser perdoado? Não tem jeito. Então, se eu quero orar e receber de Deus aquilo que eu preciso, eu creio, eu oro e quero receber, eu tenho que entender, para que Ele possa trazer a mim aquilo que eu quero e creio que Ele pode me dar, eu tenho que estar em condição para receber. E a única maneira de eu estar em condição para receber é não estando separado dEle. E não tem como eu não estar separado dEle se eu tenho alguma coisa no coração contra alguém. Está compreendendo? Isso é quando eu quero algo. É quando eu desejo algo. É quando eu tenho no coração alguma coisa contra alguém. Então eu estou separado de Deus, eu não perdoo essa pessoa. Agora, quando eu vou oferecer uma oferta de adoração a Ele, uma oferta de louvor a Ele, para Ele aceitar, eu tenho que também ajudar aquele que tem alguma coisa no coração contra mim. Deu para entender? E tudo isso é como? Em oração. Em oração. É na hora da oração que Ele me convence a ir acertar com meu irmão. Ele me deixa claro, se eu não for me acertar com meu irmão, Ele não vai aceitar a minha oferta. Por quê, pastor? Porque Deus quer paz entre eu e o meu irmão. Ele quer que eu ame Ele, Ele quer que Ele me ame. Ele quer que eu ame você, quer que você me ame. Quer que tenhamos paz. Você não é meu irmão em Cristo? Você tem certeza? Porque o meu pai é aquele que criou os céus e a terra. Esse é o teu pai também? Tem certeza? Porque hoje de manhã eu mostrei que algumas pessoas, pelo modo delas de viver, se tornam inimigo de Cristo, porque o Deus delas é o desejo do corpo. Quem é o teu Deus? É aquele que você serve. Você serve a palavra? Ele é o teu Deus. Você não serve a palavra? Ele não é teu Deus. Nós não somos irmãos, não. Nós não somos irmãos. Se o teu Deus é o espírito da avareza, da cobiça, não somos irmãos. Se o teu Deus é o espírito do ódio, da mágoa, do ressentimento, do rancor, nós não somos irmãos. Se o teu Deus é o desejo do teu corpo, da tua carne, nós não somos irmãos. Olha lá, Filipenses 3,18. Já disse isso muitas vezes e agora repito, chorando, existem muitos que pela sua maneira de viver se tornaram inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Versículo seguinte, 19. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. O Deus é o desejo do corpo. É coisa muito séria, irmão. O teu Deus é quem você serve. Você serve ao espírito da revolta, do nervosismo, da ira, ele é o teu Deus. Você serve ao espírito da fofoca, da mentira, do engano, ele é o teu Deus. Você serve ao espírito da pornografia, da prostituição, ele é o teu Deus. Você serve a palavra, o Senhor Jesus, sirvo, ele é o teu Deus. Você compreende agora? Sim ou não? Volta lá, por favor. E você tem que ter entendimento para não perecer. Volta lá onde nós estávamos em isso. Deixa a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua. Ele não é que ele não quer a oferta. Ele não é que ele não quer a oferta. Ele quer. É a mesma coisa, presta atenção. Você vai servir alguém. Você não pode servir de qualquer maneira. Você tem que estar pelo menos com uma roupa limpa. Você sabe que tem... Eu gosto de comer em boteco. Gosto, pastor? Gosto de comida de boteco. E quando eu cheguei aqui, eu e minha esposa saímos para ir comer num boteco aqui perto. E, rapaz, eu vou te falar uma coisa a você. O garçom que veio servir a gente, ele estava num cheiro que só Deus na causa.
Coitado. Eu levantei e falei, bem, vamos embora. Eu falei, vamos embora, bem. Não deu. Nunca mais entrei naquele boteco, porque toda vez eu lembro daquele garçom, e você sabe que existe a memória do cheiro, né? E aí eu lembro do cheiro, eu tenho nojo da comida, eu não entro. Então, porque você não pode estar sujo para oferecer algo para Deus. Então, ele está mandando você limpar, consertar, colocar uma roupa de limpa, uma roupa de santidade para oferecer a oferta. Ele quer a tua oferta, ele quer a tua adoração, ele quer o teu louvor, ele quer o sacrifício de lábios. Ele quer. Agora com roupa suja, fedendo a chiqueira do capeta, fedendo a pecado, não quer. Então ele está mandando, vai, reconcilia-se com o teu irmão, limpa, ou seja, troca de roupa, se limpa. Aí vem, porque eu quero a tua oferta. Pode oferecer. Amém, pessoal? Irmão, leva a sério. Leva a sério. Volta lá na multiplicação, para encerrar. Deixa Deus fazer do jeito que tem que se fazer. Não fica querendo falar para Deus como fazer as coisas, não. Nós não estamos na posição de falar para Deus como fazer, nós estamos na posição de obedecer aquilo que Deus fala para a gente. Está compreendendo? Mas Jesus respondeu, deem vocês mesmos comida a eles. E os discípulos disseram, para comprar pão para toda essa gente, nós precisamos de 200 moedas de prata. Segue. Jesus perguntou, quantos pães vocês têm? Vão ver. Os discípulos foram ver e disseram, temos 5 pães e 2 peixes. Eu estou até vendo no meio daquela multidão, os discípulos, pessoal, quem tem comida aí? Quem tem comida aí? Aí aparece um garoto lá, tem aqui 5 pãozinhos e 2 peixes. Ou uma família, né? Um garoto ou uma família. Podia ser até um lanche de um garoto, sei lá. Se fosse um garoto do tamanho de um amigo meu que eu conheço aí, era um lanche dele. Né? Que batalha, hein, Lucas? Então, o que acontece? Ou uma família, mas encontrou. Aprende uma coisa. Quer que Deus te prospere? Quer experimentar da prosperidade de Deus? Nem que for pouco. Você tem que oferecer alguma coisa para ele poder multiplicar. Se você não aprender isso, meu irmão. Mas é pouquinho, pastor, não interessa. É lei da semeadura. Planta para colher. Não planta, não colhe. Ele queria fazer o milagre. Ele está mostrando como o milagre acontece. Ele está mostrando. E Jesus perguntou, quantos pães vocês têm? Vão ver. E os discípulos foram ver, disseram, temos 5 pães e 2 peixes. Segue. Então Jesus mandou que o povo se sentasse em grupos na grama verde. Segue. E todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Segue. Aí Jesus perguntou, outra coisa que você aprende aí, por que sentou de grupo de 50, de 100, pastor? A tua vida tem que estar organizada para Deus se manifestar, tá? Não pode ser uma coisa bagunçada, não. Por mais que você ensina, tem gente que parece que insiste em deixar a vida bagunçada. Tem que estar organizada. Está entendendo? Deus não gosta, ele não gosta de confusão, não. Não gosta de desorganização, não. Se organiza. Organiza o teu dia para ter tempo para falar com Deus, para ter tempo de orar a Deus, para ter tempo de meditar na palavra. Organiza o teu dia para ter tempo de dar tempo para ter tempo com o teu filho, tempo para ter tempo com a sua esposa. Como é que não tem tempo com a esposa para bater um papo, para conversar, para tomar um lanche, para dar uma volta, para tomar um sorvete? Só tem tempo para a esposa para levar ela para deitar? Eu, hein? Está de brincadeira? Leva a mulher para tomar um sorvete? Leva ela para comer um sushi? Para comer uma pizza? Leva ela nem que for para comer uma churrascariazinha lá, ué. Eu, hein? Não precisa ser todo dia, não, mas de vez em quando, uma vez na semana, uma vez no mês, é bom, né? Lembra que eu falei? Descansar? Leva ela numa pousada, ó, Campo do Jordão, lá para quem gosta de frio, vai embora agora, cata um chalé. Vai comer um fundizinho lá, com chocolate, frutas, para engordar um pouco. Não, a vida não é só, irmãos. Não é. Agora o que não pode é comprometer, repito, o teu relacionamento com Deus. Que tem gente que só quer saber de ficar passeando para lá e para cá. Não tem compromisso com Deus. Larga as coisas de Deus por qualquer situação. Não é assim. Tem que ter sobriedade. O mel é bom demais,
é prejudicial. Tudo tem que ter controle. Está compreendendo, sim ou não? Aí Jesus pegou os 5 pães e peixes, e os pães e os 2 peixes, olhou para o céu, tudo vem do céu. Alguém falou, nada cai do céu. Alguém disse, está enganado, tudo cai do céu. Tudo vem do céu. Tudo. Tudo. Ô, irmão, tudo que a gente come, veste e tal, irmão, vem de onde? Vem da terra. E a terra produz, depois que vem a bênção de onde? A chuva vem do céu. Tudo vem do céu. Foi Deus que criou tudo por meio da palavra. Tudo vem do céu. O homem está tendo sabedoria para industrializar as coisas e tal. O cidadão inventou a internet. Nunca inventou. Não, pastor, eu garanto. Nunca inventou. Ele descobriu uma coisa que Deus já tinha feito. Deus deu visão a ele, sabedoria, inteligência. Ele estudou, está lá, de repente... Ele não inventou nada. Inventou eletricidade, inventou nada. Descobriu uma coisa que já existia. Que o homem não tinha sabedoria para fazer uso. Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Sim ou não? Salomão falou tudo que foi. Está lá no livro de Eclesiastes. Não há nada que tenha sido dito que não foi dito um dia. Não há nada que esteja sendo feito que não foi feito um dia. Obviamente, com mais tecnologia, com mais... O conhecimento do homem se multiplica a cada momento. A cada momento. Eu lembro quando teve a Copa do Mundo no Brasil e surgiu lá 4K. Eu falei, mas o que é 4K? O outro, não sei o que é 4K. O que é 4K? 4K. Aí eu fui ver que era megapixel, era coisa de... Mas só que quando chegou 4K aqui, já existia 8K no Japão. Nós estamos desfrutando do QR Code hoje, né? Só que já existe há mais de 20 anos. É uma evolução do código de barra. Já existe há mais de 20 anos. Alguém descobriu. Não inventou, descobriu. É diferente. Olha lá, Eclesiastes 1:9. O que aconteceu antes vai acontecer outra vez. O que foi feito antes será feito novamente. Não há nada de novo neste mundo. É que nós estamos num período que... Você está entendendo? Teve gente... Eu estava lendo sobre Cleópatra. Já viu? Já viu sobre aquela moça? Já viu sobre a vida dela? Ela morreu jovem. Se eu não me engano, morreu com 32 anos. Mas a mulher era um gênio. Falava vários idiomas, vários dialetos. Escreveu vários livros, estudava botânica. A mulher era animal. Fez coisas que ninguém descobriu. Naquele incêndio que teve na Alexandria, em 32, depois de Cristo, se perdeu um monte de coisa. Se perdeu um monte de coisa que ela escreveu, que ela fez. Então, na verdade, às vezes que você acha que você é novo agora, não, foi o Júnior Zuckerman que descobriu, que inventou. Já tinha, já. Só descobriu, ele conseguiu enxergar. Só conseguiu enxergar. Agora você pertence a Deus. Primeiro para os filhos. Depois para os cães. Chega para Deus e fala, Deus, deixa eu descobrir algo que vai me tornar uma coluna poderosa na tua obra. Pede para ele. Se ele vê que o teu coração é verdadeiro, que não há perigo de você se perder, aquele que pede, tudo que pedir oração, tudo é tudo. Tudo é tudo. Que pedir oração crendo, que recebereis, é isso. Tudo. Tudo é tudo. Ô, pastor, o meu sonho era... Ô, rapaz, deixa eu te contar uma coisa para você. Eu tive um auxiliar, ele já morreu. Acho que foi o maior e melhor amigo que eu já tive. E ele foi meu auxiliar, ele era membro, era obreiro na igreja, obreiro na igreja, aí se tornou meu auxiliar, levantei ele a pastor e se tornou um grande amigo. Ele era fantástico, pregava que arrebentava, mas como cantava mal. Enéas era o nome dele. Eu falei, Enéas, desculpa, irmão, eu te considero, mas só que abrir reunião para mim, você não abre.
Eu falei, a não ser que você só ore e coloque alguém para cantar, porque, irmão, você canta mal demais. Ele falou, pastor, eu queria tanto aprender a cantar. Eu falei, cantar é dom. Eu falei, dom você pede. Ninguém aprende a cantar. Você pode aperfeiçoar um dom, mas cantar é dom. Ele é? Eu falei, é. Então eu vou pedir para Deus então. Eu falei, então pede. Mas eu falei, pede duvidando que ele ia receber alguma coisa. Passou. Ele não era mais auxiliar, agora ele era pastor, ele me convidou para pregar na igreja dele. E eu falei, Enéas, quem é que vai abrir reunião? Você sabe que para abrir reunião para mim, irmão, tem que ser um negócio sério, irmão, porque chega lá, o pessoal está todo na carne, não adianta, tem que preparar o povo, hein? Ele falou, não, pastor, vou mandar alguém abrir. Eu falei, então tá, faz favor. Mas você já sabe, hein? Ele falou, não, sim, senhor. E eu estou lá no escritório, de repente, ouço alguém cantando, é bonito demais, com uma unção, um poder, que coisa linda. Eu falei, rapaz, quem é que está cantando? Mas como canta, que coisa linda. Música mexe muito comigo, né? E me chamou muita atenção. Aí eu fui lá, puxei o Enéas. Falei, tá amarrado. Falei, é brincadeira. Falei, mentira. Aí ele olhou para mim e eu falei, é possível. Falei, eu conheço esse cara. Esse cara nem sabe falar direito. Como é que está cantando desse jeito? Aí depois da reunião, ele falou, pastor, sou eu pedi o dom, Deus deu. E dá. Eu estou te contando uma coisa verdadeira, irmão. Eu fiquei impressionado. Bom, o cara não sabia sequer. Se fosse cantar, ó. Se fosse cantar aqui, ó. Vou alçar a minha voz, ele ia. Vou alçar voz. Era terrível. Não estou exagerando. A minha esposa é minha testemunha. Era terrível, irmão. Era coisa de doer. De vez em quando eu vejo umas amigas minhas cantando que eu faço assim, ai Deus, machuca, dói. Rapaz, não é que o cara alcançou o dom, irmão. Parecia um anjo cantando, que coisa linda. Então, tudo é tudo. Tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. É que tem que acreditar. Se você pedir acreditando, tudo, qualquer coisa. Qualquer coisa. Não importa o que seja. Se acreditar, o Pai faz. O Pai faz. Confia nele que ele faz. Agora é aquele negócio. Ele tem o tempo para fazer todas as coisas. E qual é o tempo, pastor? O tempo dele. O tempo dele. Tem que saber esperar. Não pode ser aquela pessoa precipitada, não. Amém? Ansiosa, não. É coisa séria. Volta lá para concluir. (42) E todos comeram e ficaram satisfeitos. Irmão, ele acreditava que Deus podia fazer aquela multiplicação. Tudo que você pedir em oração crendo acontece. Irmão, eu sou um homem de Deus. Eu estou te falando para você. Eu nunca vou subir aqui para contar uma história para você que não seja verdadeira. Eu era pastor na cidade de Catanduva, no interior de São Paulo. E eu fui fazer uma reunião numa cidade próxima, coisa de 70 quilômetros, não era mais do que isso. Eu não sei por que cargas d'água, eu não sei. Por quê, pastor? Porque eu sou uma pessoa cuidadosa. Eu preparo tudo antes, eu não faço nada em cima da hora. Quando eu venho pregar para você, aqui, por exemplo, só para você entender, aqui, sobre o altar, tem preparada para pregar para você 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mensagens. Tem preparado aqui para você. Se Deus quiser, Ele vai me usar qualquer uma delas. Se Ele não quiser, Ele dá outra ainda. Mas eu não faço nada sem preparar. Você está compreendendo? Eu não faço nada de qualquer maneira. Eu preparo. E eu não sei por que cargas d'água, irmão. Estou voltando, acabou a gasolina do carro. Eu não sei, mas acabou. Não lembro agora se não tinha dinheiro para colocar. Coloquei para ir, eu achei que ia dar, não sei. Só sei que acabou a gasolina. E estava um breu, irmão, na estrada. Um breu. Estava eu e o Adão, que hoje é pastor na região de Campinas. Na época era meu auxiliar. Estava eu e o Adão. Um breu, acabou a gasolina. Eu falei, Jesus, o que eu faço, Senhor? Eu não tem como eu dormir aqui, não. Eu vou dormir aqui dentro do carro com o Adão, aqui na estrada? Eu não vou. Eu não aceito isso. Deixa minha mulher sozinha, com criança. Minha esposa estava em casa com
já tinha 3 crianças. Estava em casa com 3 crianças. Uma era recém-nascida, porque isso aí foi em 95. Falei, como é que eu deixo minha mulher sozinha em casa com recém-nascido? Não tinha telefone para comunicar, não tinha celular não, pessoal. Não tem telefone não. Falei, como é que faz? Vou avisar ela, vai ficar preocupada, como é que faz? Falei, Jesus, o que é que o Senhor não pode fazer? Falei, o Senhor multiplicou, transformou água em vinho. O Senhor multiplicou pães e peixes. Falei, por que o Senhor não pode multiplicar essa gasolina agora? O que impede? O Senhor é o Todo-Poderoso, o Deus de toda a carne, não há dificuldade para o Senhor. Falei, Pai, multiplica essa gasolina aqui, até eu chegar em casa, em nome de Jesus. E o Adão olhando, eu orando e ele olhando. Em vez dele orar comigo, está olhando, está lá. Você vai assistir, você vai ver que a cara tua era assim mesmo. Aí eu falei, entra aí, irmão. Vamos embora. Ele olhou para mim numa de que assim, né? O pastor, doidou mesmo, né? Entrei no carro, era um Passat. Entrei no carro, fui embora. E ele do lado, e ele grudou, colocou-se em segurança e eu fui embora. Irmão, eu parei em frente de casa. Falei, desce, abre o portão. Ele desceu, abriu o portão, eu entrei, o carro, bum. Não desliguei, não deu tempo. Irmão, tudo é tudo. Tudo é tudo que você pedir, crendo, acontece. Acontece. Eu lembro de uma, aqui em Itaquera, uma criança. Ela tinha problema mental. Ela não conseguia se comportar como uma pessoa que não tem nenhum problema. É um problema mental. E o que acontece? A mãe veio. Eu estava terminando o culto. Eu fiz uma oração para ela só. Ela acreditou. Foi embora. No outro dia, ela volta com a criança curada. Irmão, tudo é possível aquele que acredita. Orar. Se você orar, acreditando, confiando, é que vem a dúvida. Vem a dúvida no coração da pessoa, porque ela, em vez de olhar para Jesus, ela olha para a situação que ela está vendo. Por que aquele homem não conseguia que o filho dele ficasse livre? Por causa da incredulidade. Ele falou, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Mas por causa da incredulidade. A pessoa acredita mais no que ela está vendo do que aquilo que Deus pode fazer. Ele está falando, se você acreditar em mim mais do que aquilo que você está enxergando, eu faço. Confia. Ele é Deus para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Ele é Deus da multiplicação. Que Ele seja um prazer também na sua vida. Ele vai realizar o desejo do teu coração. Amém? Vamos fazer uma oração? Aí sentado mesmo, você que está em casa, forte abraço. Senhor, nós rogamos isto, em nome de Cristo, para sempre, amém.